Olá, que bom ter você com a gente por aqui. Daqui a pouquinho vai começar a Escola Sabatina, mas antes, gostaria de convidar você e a sua família para juntos louvarmos ao nosso Deus. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou, devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim. Nasce em mim e me salva. Deus
Segue de perto a Cristo até da luta ao fim. As armas empunhado, cobertos de valor, dispostos bem ousados, marchai, pois sem temor. Lutai por Cristo, soldados sois da cruz, alçai seu estandarte bem alto, deixai brilhar a luz. Oh, confiai em Cristo, na sua proteção, pois vem o fim da guerra, já vem a redenção. Então, fiéis soldados, em luz resplendereis, no lar do Rei da Glória, em paz descansareis. Lutai por Cristo, soldados sois da cruz, alçai seu estandarte bem alto, deixai brilhar a luz. Bom dia, queridos amigos, um feliz sábado para você e sua família que já estão nos acompanhando. Esta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia da Barra da Tijuca, uma igreja organizada para amar e servir. O culto dessa manhã está muito especial. Eu convido você a se juntar aí com todos os seus queridos no sofá ou onde você estiver e se preparar para juntos louvarmos nosso Deus, o adorarmos e ouvirmos a sua voz. Nessa manhã, o pastor convidado é o pastor Teodoro Ninauaman. O pastor Teodoro é o meu pai e ele vai compartilhar conosco o testemunho da sua vida e como Deus respondeu às orações que ele fez quando ele ainda era um juvenil com 14 anos. Que bênção! Convido você então a fechar seus olhos, nós vamos orar para iniciarmos essa programação. Feche seus olhos. Querido bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de sábado, por essa reunião virtual e pela certeza de que o Senhor, nesta manhã, tem um encontro marcado conosco. Que ao finalizarmos essa manhã de culto, possamos ter a certeza de que o Teu Espírito falou ao nosso coração e que aceitamos a Tua vontade, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom sábado, pessoal! Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Eu quero dar alguns avisos aqui do que tem acontecido e que vai acontecer na nossa Igreja Adventista da Barra da Tijuca, ok? Vamos lá!
Hoje, às 18h30, um programa super especial, um culto jovem, com o cantor Pedro Valença. Vai ter muita música, muito bate-papo, né? O Pedro Valença do Vocal Livre, então participe, entre online nas nossas redes sociais, no @jovemrj no Instagram e nas redes sociais da Igreja Adventista da Barra da Tijuca para assistir essa programação e convide os seus amigos. No domingo, amanhã, às 11 da manhã, teremos a continuação dessa sequência incrível de programas que o Ministério da Saúde da nossa igreja tem organizado. Então teremos exercícios físicos com o Ricardo Prado. Então domingo às 11 da manhã no @saude.iasde/rj inteiramente no Instagram. No domingo à noite, continuaremos a série Nisto Cremos, com o tema Morte e Ressurreição. Convide a sua família para participar desse culto especial também. Já na terça-feira, às 19h30, nós teremos um alongamento organizado pelo Ministério da Saúde também e relaxamento com a Gabriela Prois. Então, alongamento e relaxamento com a Gabriela Prois também no @saude.iasde/rj. E para finalizar, o culto de quarta-feira, nós teremos a série Meu Verso Preferido. Meu Verso Preferido, que terá o nosso irmão José Furtado nessa quarta. Então acompanhe nas nossas redes da Igreja Adventista da Barra da Tijuca esse culto super especial. Meu Verso Preferido com o irmão José Furtado. Para finalizar, nós temos um novo canal no WhatsApp, um novo número de contato. Então você pode acessar a Igreja da Barra através desse WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela. Salve esse número e você terá um canal aberto de contato com a gente. Ok? Que Deus te abençoe e te dê um ótimo sábado na presença do Senhor. Conversamos com alguns líderes das cidades, como os prefeitos, auxiliares, representantes, e perguntamos a eles quais eram as reais necessidades das comunidades. E um fator que se sobressaiu foi a solidão das pessoas. Em Sortland, na Noruega, a solidão é um desafio crucial para os idosos, mas também para os mais jovens. Cerca de 1/3 dos adolescentes aqui dizem se sentir solitários. Foi por isso que começamos a pensar: bom, o que podemos fazer como igreja para ajudar com essa necessidade? Estamos aprendendo com os erros e vendo o que funciona e o que não funciona. E por meio desse aprendizado, eles não necessariamente sabem o nome de Deus e quem Ele é. Mas muita gente acredita que existe um Deus. Então, a crença em Deus é muito comum, ao mesmo tempo que a igreja tradicional é considerada problemática em relação aos principais valores culturais. Esta região foi uma das áreas decisivas para o adventismo na Noruega. Tínhamos áreas aqui com a maior densidade de adventistas de toda a Noruega. E agora, nossas igrejas estão quase morrendo. Como em outros lugares do mundo, a igreja perdeu seu fundamento, lutando agora para ser reconhecida. Será que a igreja ainda pode ser relevante em Sortland? O pastor Kenneth acredita que sim. A questão é formar conexões onde as pessoas estão e atender suas mais dolorosas necessidades. A estrutura familiar é algo que também está sob ataque nessa região. Há um monte de relações familiares instáveis. Tivemos um retiro de famílias recentemente. Queríamos focar nas famílias passando tempo juntas. Então essa foi nossa meta mais ampla, reforçar os laços familiares. Ao longo dos 6 dias de retiro, as 8 famílias focaram em passar um tempo de qualidade juntas. As atividades divertidas organizadas ofereceram a oportunidade de reforçar os laços de amizade.
Foi algo muito positivo e muito empolgante. Eles ficaram muito gratos, pois essas famílias também eram famílias que não tinham meios para tirar férias. Então isso acabou sendo parte do projeto. Também estávamos oferecendo a elas uma oportunidade de férias, e elas estavam muito gratas por essa oportunidade. E a construção de amizades ao longo da semana que passamos juntos foi, eu diria, um período muito empolgante. Também foi tocante ver como Deus tem aberto portas que nem sequer esperávamos. Quando eles nos veem como uma igreja que quer o melhor para a comunidade, então eles nos dão abertura e podemos ser francos e claros a respeito da fé, e isso é recebido muito bem. Então acho que não é algo que nós temos feito, mas é algo de como Deus está agindo na vida e no coração das pessoas, e abrindo portas que pareciam fechadas. Orem pelos membros da Igreja Adventista em Sortland, Noruega. Orem para que Deus os utilize para superar os desafios da solidão, de famílias desfeitas e do ceticismo, e assim as pessoas possam conhecer Jesus. Neste trimestre, uma parte da sua oferta missionária irá ajudar a erguer um centro de influência em Sortland, que irá sediar programas voltados à comunidade. A sua oferta também irá ajudar a construir um centro urbano de influência no Chipre e abrir uma igreja na Sérvia. Por favor, ajude esses projetos por meio da oração e de sua oferta missionária. Atenção para um comunicado especial. A programação de hoje foi gravada previamente, então não teremos a interação através da Tuiane. Mas se você quiser participar de maneira ativa, nós temos uma sala no aplicativo Zoom que estará acontecendo simultaneamente a programação do YouTube e Facebook. O conteúdo que será apresentado lá será o mesmo da transmissão, acrescido dos comentários realizados pelos participantes que estiverem ali ao vivo. Um abraço e ótimo culto. E hoje chegamos então à 13ª lição, a gente está fechando aqui, né, o trimestre com chave de ouro. Eu acho que essa lição ela deu uma resumida, uma englobada no total da lição que a gente teve aí nesses últimos 3 meses. O título é Vivendo pela Palavra de Deus. O que vocês acharam da lição essa semana? Eu acredito, Alejandro, que a maior dificuldade, ou talvez o maior desafio do cristianismo contemporâneo se encontra justamente nessa palavra, coerência. O que as pessoas que não são cristãs mais acusam os cristãos é que eles não vivem o que eles pregam. Na igreja se fala uma coisa, mas no dia a dia se vive outra. Nós já ouvimos da religião de apenas um dia, né? Da religião do sábado ou do domingo, e é o que eu falo para quem não é adventista do sétimo dia também. Então, eu acredito que o maior desafio nosso se encontra justamente na prática, não somente no entendimento do texto bíblico, mas na prática do texto bíblico, né? E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Legal. Fernando, eu estava até comentando com vocês agora há pouco de uma coisa bem prática aqui em casa, né? A experiência com a Isabelle. A Isabelle, ela tá aprendendo a escrever as letrinhas. Ela tá com 3 aninhos agora. A gente comprou uma lousinha para ela ganhou uma lousinha de presente. E engraçado que ela vê a gente escrevendo, né, as letras e tal, e ela observa, bem atenta. Às vezes ela pega o pincel, a princípio assim, vai tentar fazer, não consegue fazer certinho. Mas ela continua observando como a gente faz. E interessante que ela, às vezes ela vai lá sozinha na lousinha, pega o pincel, tenta fazer de novo, vai tentando. E conforme ela vai treinando ali, chega uma hora que a gente vê ela já tá fazendo direitinho a letra. E engraçado que ela tá fazendo do mesmo jeito que ela observou a gente fazer, né? Então, apesar de ela, quando observou, quando olhou, viu a gente fazer, aquela informação entrou na cabecinha dela, realmente, aquilo só realmente foi útil, de fato, quando ela treinou, praticou, e agora ela consegue usar aquele conhecimento, né?
Então a gente vê que falamos sobre tantas informações de como interpretar o texto bíblico nesse trimestre, né? Tantas técnicas, tantas orientações, o que fazer, o que não fazer. Eu acho que esse fechamento da lição, ele está justamente em como aplicar tudo isso, como que é na prática, né? Eu acredito que a Bíblia, ela nos leva para uma nova forma de vida, né? E você falando da Isabela, eu lembrei justamente disso, porque uma criança, ela observa e tudo que ela vai incorporando vai formando a vivência dela, a experiência dela, né? E Jesus também disse que nós, quando a gente aceita o Evangelho, nós nascemos no reino dos céus, né? Nascemos como bebês espirituais. E faz parte do nosso desenvolvimento, não só o ler a Bíblia, o observar, né? Mas também aplicar e praticar a Bíblia para que a gente se desenvolva, que a gente aprenda de fato. Eu acho que a gente precisaria talvez fechar aqui é, por onde começar, né? Já que eu entendi que eu preciso praticar, mas como é que eu começo a praticar? Existe alguma maneira, existe alguma orientação que a Bíblia nos passa? Para vocês, qual que seria talvez o caminho para a gente começar a praticar o que a gente aprende na palavra? A verdade não praticada é uma verdade esquecida, né? Por mais que a gente coloque na nossa memória, se a gente não pratica, a gente esquece. Que nem quando a gente tem que decorar algo para prova, né? Se a gente decora só para prova, provavelmente a gente vai esquecer porque aquilo não fez parte, não está dentro do nosso coração, não faz parte da nossa experiência, né? Pastor, eu gostaria de dar 2 testemunhos. Primeiro, eu conheci um senhor da nossa igreja, num pequeno grupo, que funcionou ali no Rio 2, no condomínio Rio 2. Foi o único dia que eu fui nesse encontro, eu estava morando ainda em Santa Catarina, e o testemunho dele foi assim: eu conheci essa palavra, essa igreja, e eu fiquei maravilhado. Fez toda a diferença na minha vida. E hoje eu estou com mais de 50 anos, e eu fico me perguntando por que eu não conheci essa verdade aos 18, porque minha vida teria sido totalmente diferente. Aquilo me impactou muito, aquele testemunho. Eu nem falei com ele no dia, eu tive que sair antes e tal, mas aquele testemunho ficou tão firme no meu coração que eu já falei desse testemunho para várias pessoas. Outra coisa também que eu gostaria de relatar é que ontem eu passei algumas horas com meu netinho, Bernardo, que ele está com 1 ano e 10 meses, e ele já está falando algumas palavras. Só que como eu não tenho convivido com ele, eu cheguei na casa dele e ele começou a falar algumas palavras, eu não estava entendendo. E aí eu precisava da tradução dos pais, os pais precisavam traduzir para mim o que ele estava falando. E aí eu percebi que com Deus também é assim. Nós precisamos ter intimidade com Deus, de relacionamento intencional com Deus. Porque a partir do momento que nós estivermos muito próximos de Deus, nós ouviremos a voz dele nitidamente. O Espírito Santo vai nos falar. E é interessante também que a senhora White, ela fala que pela contemplação sereis transformados. Ao contemplarmos Jesus, a nossa vida, ela é transformada. Cada vez que nós nos aproximamos mais de Cristo, mais nós sentimos a nossa pecaminosidade, a nossa necessidade dele. Então, essa prática do relacionamento, ela precisa ser intencional. Nós precisamos abrir prioridades na nossa agenda, que isso seja uma realidade na nossa vida. É justamente a nossa comunhão, o nosso relacionamento com ele. Esse é o começo da prática das Escrituras. A gente vê isso no exemplo de Cristo. Ele passava tempo com o Pai, né? E os momentos a sós, o tempo de qualidade, ele fortalece o nosso dia. Ele fortalece, se a gente faz isso pela manhã, nós vamos dia com
assim, com a palavra de Deus no nosso coração, e fica muito mais fácil viver tendo esse relacionamento com Deus, né? Essa paz de espírito que nós temos após os momentos com Deus, ela é fundamental para o nosso dia a dia. E você mencionou aí, Fernando, já a questão do exemplo de Jesus, né? E tem um outro exemplo dentro dessa questão de como começar o processo da prática, que além dos momentos a sós que ele passava com Deus, a gente vê claramente que ele tinha as escrituras no seu coração e na sua mente. Em diversas ocasiões, ele menciona, ele cita passagens bíblicas, né, do Antigo Testamento ali para embasar as suas ideias, embasar os seus discursos. E até mesmo no momento de confronto com Satanás, a gente vê que ele faz uso da palavra de Deus de maneira decorada. Ele tinha aquilo na sua mente, né? E eu acho que tem várias técnicas para a gente memorizar as escrituras, colocar as escrituras no coração. Uma técnica que talvez era muito utilizada há alguns tempos atrás e hoje talvez não seja tanto, mas a gente não pode perder essa prática, é o ano bíblico. Quando você ali faz uma leitura, ela não é uma leitura tão aprofundada nos textos, mas você lê a Bíblia como um todo. Quando você faz essa passagem na Bíblia inteira, alguma coisa já retém na sua mente. Você já começa a identificar onde é que estão as passagens que você conhece, você começa a identificar a conexão que existe entre os personagens, e tudo isso vai ficando de alguma maneira também na sua memória para quando você precisar aprofundar em alguma das áreas específicas. Eu creio que existem outras maneiras também da gente memorizar. Você tem alguma outra aí para compartilhar com a gente, Fernanda? O texto de Salmo 119, versículo 11 diz, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu acredito que muito mais do que memorizar, a prática das escrituras, ela se fundamenta no que nós guardamos no nosso coração. E memorizar é parte disso, né? Então, eu acredito que os cânticos que a sua letra estão baseados nas escrituras, talvez em algum salmo, talvez em alguma frase de Jesus, são boas oportunidades que nós temos de memorizar, de guardar as escrituras no nosso coração, como se a gente estivesse colocando algo num acervo pessoal, né? Para que no futuro a gente, ou talvez no dia a dia, a gente possa extrair, possa tirar desse acervo e aplicar na nossa vida. Então, a canção, a música, é uma boa oportunidade, e cantar estes hinos. Por exemplo, tem um DVD que foi gravado recentemente sobre salmos, e são boas oportunidades para nós trazermos a palavra para o nosso coração. Inclusive, a Ellen White, ela menciona que na sua juventude, quando Jesus ele enfrentava alguma tentação, das tentações que nós enfrentamos na nossa vida, uma das maneiras que ele permaneceu firme foi justamente cantando hinos ou melodias, né, com passagens das Escrituras que ele havia memorizado. Então, realmente é uma maneira poderosa e que vem à mente quando você mais precisa. Aquela música, ela volta, né? Então, ela traz o texto bíblico de volta à memória. Eu sei que tem uma outra maneira que você gosta bastante, pastor, né? Através do estudo da palavra de Deus, não somente pessoal, mas com outras pessoas também. Você não quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, com certeza. Eu me lembro de algumas pessoas que assistiram o testemunho do Leandro Quadros, e ele é um homem bem admirado por guardar textos da Bíblia, né? E citar textos de cor. E eu me lembro que no testemunho dele ele comentou que grande parte que é responsável, que foi responsável por ele guardar esses textos no coração, foi a atividade de ministrar estudos bíblicos para as pessoas, né? Eu, particularmente, tenho essa como a minha principal maneira de guardar as escrituras no coração. Ao ministrar estudos bíblicos, aquilo que eu estou ensinando para alguém vai cravando no meu coração cada vez mais. Eu vou aprendendo
novas visões acerca do mesmo texto, extraindo, como Jesus diz, né, do baú, extraindo coisas velhas e coisas novas. E isso é realmente de grande utilidade. Eu exortaria todos os nossos membros da Igreja da Barra a praticar o ministrar estudos bíblicos, porque isso é de grande auxílio para a vida. E a gente está falando aqui de estudo da Bíblia, né, de estudo sistemático da Bíblia, que o estudo bíblico é um estudo sistemático, né? Você vai por temas. Eu creio que a lição da escola sabatina ela tem um papel importante, né, também nesse processo de memorização dos textos da Bíblia e de guardar no coração. O estudo da lição, ele é fundamental. Assim que eu comecei a frequentar a igreja adventista, eu fui instruída por um amigo, porque eu tinha uma sede, eu queria conhecer a Bíblia toda rapidamente. Então, esse amigo falou, Marisa, se você estudar a lição da escola sabatina por 5 anos, você vai conhecer toda a Bíblia e você vai ter um conhecimento profundo. Não vai ser só um conhecimento superficial. Realmente, Marisa, isso que você está falando sobre o estudo da lição, se ele acontecer ao longo de 5 anos, ele já foi preparado para que realmente o membro ele tenha uma visão da Bíblia como um todo. Então, são organizadas as lições em cima de livros da Bíblia, sobre temas importantes da Bíblia, personagens da Bíblia, e geralmente o ciclo realmente é a cada 5 anos, né? Muito bem mencionado. Que bom, pastor, isso foi muito bom para a minha vida. E eu gostaria de recomendar que todos os membros da nossa igreja tivessem a lição da escola sabatina. Nós vamos ter o projeto Maná, que é a assinatura das lições. Eu gostaria muito, é um sonho que eu tenho para a escola sabatina, é que todos estudem a lição, para que cheguemos aos sábados na igreja, a gente queira compartilhar o nosso aprendizado, porque é uma alegria quando a gente tem esse relacionamento com Deus, a gente não consegue ficar sem falar, é muito importante. Outra maneira que eu vejo também de, entre aspas, memorizar, é através da oração. Quando nós oramos, nós abrimos nosso coração a Deus e vem não só as necessidades nossas e dos outros, mas também vem à nossa mente os versos de Jesus falando com a gente. Vinde a mim, olha, o meu jugo é suave. Então, eu tenho que a oração também é muito importante nesse processo, pastores. Muito bom. Vocês mencionaram então, e a gente está conversando aqui, a gente falou sobre algumas maneiras de nós colocarmos a palavra de Deus no nosso coração. Aprendermos, decorarmos, memorizarmos. Mas o fato é que tem um ponto importante, que é o ponto de virada da lição que fecha esse trimestre. É justamente a ideia de que você precisa ter no seu coração, precisa memorizar, mas aquilo precisa se transformar numa prática. E isso ficou muito claro justamente no momento da tentação de Jesus. Nós já mencionamos o que aconteceu, mencionamos que Jesus ele usou os textos memorizados ali para lidar com a tentação do inimigo. Só que é interessante que não era só ele que sabia decorar os textos bíblicos, não é verdade? Sim, exatamente. A gente vê em Lucas 4 que Satanás também citou o texto da Bíblia. Isso significa que Satanás, Alejandro, ele também memoriza as passagens da Bíblia, que é bem interessante, né? Só que a grande diferença entre Jesus e Satanás está no propósito. E é justamente isso que vai nos diferenciar também. Apesar de ele saber decor a palavra, ele não aplica aquela palavra, né, que ele sabe decor. A maneira que ele usa é uma maneira contrária ao próprio propósito da palavra. E a gente percebe que Satanás, ele usou as escrituras para cumprir com o seu plano de enganar Jesus. E é assim que ele faz nos dias atuais também. Ele usa algumas passagens das escrituras fora do seu contexto, fora do seu sentido primário, para enganar as pessoas, né? Mas a gente percebe que Jesus, ele colocou Satanás e colocou as coisas que Satanás citou no contexto correto, no sentido correto. Jesus falou assim, não. Peraí, nem só de pão viverá o homem. E ele foi
contra-argumentando com Satanás, na verdade, ele nem dialogou, né? Mas ele citou as Escrituras no seu contexto e no seu sentido correto. E isso é muito importante. Não se trata de memorizar as passagens de modo espaçado, né? Uma passagem aqui, uma passagem acolá. Não basta você simplesmente decorar um texto como se fosse, talvez, uma caixinha de promessa. É muito importante que você entenda o contexto em que aquele texto está inserido, que você entenda o sentido, para que você possa aplicar na sua vida do jeito correto. E eu estava pensando aqui, é interessante que Jesus ele faz uso do Antigo Testamento, né? O Novo Testamento ainda ia ser escrito depois, lógico, dessa experiência toda. Ele começou a ser escrito depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado e voltado ao céu. Mas quando a gente pensa nessa questão de conhecimento e prática, é interessante que se você parar para pensar, o Antigo Testamento ele revela a realidade do Messias e que o Messias viria. E quando Jesus ele vem, ele coloca em prática tudo aquilo que estava revelado, né? Ele é a ação, ele é a prática de todas as profecias, de toda a esperança que existia no Antigo Testamento. E ele foi realmente, não apenas ele praticou o que estava escrito, mas ele foi, né, a realidade de tudo que estava escrito ali no Antigo Testamento. E a gente vê que o próprio Jesus, ele disse lá em Mateus 5,17, né, que ele não veio para anular as Escrituras, nem a lei, mas ele veio para cumprir. E eu acredito que a gente observa, Jesus ele foi educado por Maria através do Antigo Testamento. Todo o desenvolvimento do caráter de Jesus foi baseado na palavra revelada, que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. É interessante, nós vemos hoje, eu assisti um sermão essa semana de um pastor falando sobre a graça, muito bonito sobre a graça, mas falando que nós não estamos mais vivendo no tempo do Antigo Testamento, que a gente deve esquecer o Antigo Testamento, que a graça é Novo Testamento. E é interessante a gente ver como Jesus poderia rejeitar o Antigo Testamento, sendo que foi o próprio Antigo Testamento a base para o seu ministério. As profecias, as promessas messiânicas que se cumpriram na vida de Cristo. Sem o Antigo Testamento, não teria este cumprimento, né? Então a gente vê o relacionamento de Jesus com as Escrituras. Na própria tentação, o que Jesus cita diante de Satanás? O Antigo Testamento. Então, assim, na verdade, não existe essa diferenciação entre Antigo e Novo Testamento, né? A Bíblia é uma só, as Escrituras reveladas por Deus para nós. E nós devemos guardar no nosso coração aquilo que Deus nos deu. E isso envolve o Antigo, o Novo Testamento, envolve as pérolas preciosas, passagens preciosas para a gente guardar na nossa vida. Tudo isso, essa aplicação prática, eu creio que ela só vai ser viável se nós nos submetermos ao Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é justamente de colocar o nosso coração, né, numa predisposição para aceitar a vontade de Deus e aplicar aquilo na nossa vida. Eu acho que se a gente não tiver a ação dele na nossa vida, nesse processo de interpretar o texto bíblico, a gente vai estar adquirindo conhecimento, a gente vai estar sendo capaz até mesmo de interpretar ali o texto, os termos no original, só que isso vai ter um resultado contrário ao que a palavra deseja. Isso pode trazer talvez um orgulho no nosso coração, um sentimento de superioridade a uma pessoa que talvez não tenha essa capacidade de fazer essa interpretação tão profunda. E aí eu entendo que chegou no ponto que não era o propósito da palavra. Sim, Alejandro. A Bíblia não foi dada para que nós a dominemos, né? Mas para que ela nos domine. Ou seja, não se trata da gente estudar a Bíblia para a gente ter o domínio profundo do conteúdo, mas sim a gente estudar a Bíblia para que Deus possa
exercer domínio sobre nós, ou seja, que ele tem autoridade, a Bíblia tem autoridade sobre a nossa vida, né? Nós estudamos, eu achei muito bonito que diz aqui que o objetivo supremo de nosso estudo não é adquirir um conhecimento superior, por mais maravilhoso que isso seja, mas sim para que a Bíblia mude a nossa vida e a nossa maneira de pensar. Isso é o que realmente importa. Verdade. Marisa, você gostaria de fazer um fechamento do seu ponto de vista? O que te chamou a atenção? Por que essa lição foi tão importante ao longo desse trimestre para você? Pastor, essa lição foi importante porque não existe teoria, se ela não sair e não levar à prática, essa teoria ela fica esquecida, ela não tem sentido na vida. Como um médico que só conhece teoria, se ele não praticar a medicina, como que os pacientes vão confiar nele? Então, aqui, essa lição foi maravilhosa, o fechamento dela é maravilhosa, porque chama a mim para fazer uma reflexão da importância que eu preciso ter de dedicar tempo. Eu preciso separar esse tempo, porque a vida é muito corrida hoje, nós não temos tempo para nada mais. As agendas estão cheias. E quando nós temos um tempo, depois de tanta correria, o tempo vem, só que nós estamos tão cansados, tão esvaziados das nossas forças, que a gente não tem ânimo para estudar a Bíblia. Nós não temos ânimo para ter uma comunhão íntima com Deus. Então é um convite, essa lição para nós praticarmos o que nós aprendemos durante todo esse trimestre, é para que a gente dedique tempo, para que a gente sinta essa necessidade desse novo nascimento em Cristo. Porque não é possível a gente conhecer Jesus e continuarmos os mesmos. Nós precisamos pegar de Jesus e colocar em prática na nossa vida o perdão, a bondade, a solidariedade. Tudo isso é prática. Às vezes nós pedimos a Deus, Senhor, dá-nos paciência. E aí aparece um conflito e nós não queremos resolver o conflito. A gente resolve na ira, a gente não perdoa, a gente não ouve a outra parte. Então, a prática é viver o cristianismo. O cristianismo é amor. Nós precisamos amar a Deus e amar o nosso próximo. E nada melhor do que ir a Cristo, buscar dele o poder que nós não temos, o amor que nós não temos. E aí, indo a ele é maravilhoso, ele está ansioso para derramar essas bênçãos sobre nós. A grande pergunta do estudo desse trimestre, né, é como interpretar as Escrituras. E eu acredito que o 13º sábado, dessa 13ª lição, ela encerra com o clímax, né, mostrando que não existe interpretação sem considerar a prática, né? A interpretação da Bíblia deve nos levar para uma forma de vida que é a que Deus planejou para nós. Então, uma interpretação da Bíblia sem a aplicação da mesma não tem valor. É como Tiago disse, né? A fé sem obras é morta. Muito bom. Eu creio que essa lição ajudou muito no nosso conhecimento e certamente ao longo do trimestre muitas coisas mudaram também na nossa prática. Porque é impossível realmente você entrar em contato com o conhecimento de Deus, com o coração aberto, com a ação do Espírito Santo na sua vida e permanecer do jeito que você está. Sempre há uma transformação. E eu gostaria de finalizar esse momento aqui justamente motivando você a participar conosco do próximo trimestre, porque no próximo trimestre, olha que interessante, agora que nós vimos como interpretar ao longo de um trimestre inteiro e concluímos com o significado e a importância de praticar o que foi interpretado, nós vamos ter uma lição que vai nos mostrar de maneira muito prática, né, como colocar isso aqui tudo dentro do nosso dia a dia. O tema da próxima lição, do próximo trimestre é Fazendo Amigos para Deus. A alegria de participar de sua missão. Olha que coisa maravilhosa.
Então você não pode deixar de estudar, de participar e de praticar, né, tudo aquilo que você tem compreendido ao longo de cada estudo que você faz da lição e da palavra de Deus. Fica aqui a motivação para você continuar conosco, continuar estudando a palavra de Deus, e certamente isso fará toda a diferença na sua jornada cristã. Vamos encerrar com uma oração? Pastor Fernando, você pode olhar para nós? Querido Deus, obrigado pela tua palavra e por nos ajudar a experimentá-la no dia a dia. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome por tantas bênçãos que já recebemos e pelas que o Senhor também já prometeu. E rogamos, Pai, para que cada pessoa que está conosco aí em casa, na casa dela, com a sua família, seja abençoada, iluminada por Ti. E que todas as verdades que o Senhor revelou para essa pessoa, que ela se sinta motivada a praticar, a aplicar na vida dela, para que assim se cumpra o que Cristo veio trazer, uma vida em abundância. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Não se preocupe, não deixe o medo vir. Choro vem à noite, alegria na manhã. Te apresento, amigo Cristo, que consolo te dará. E depois com seu cantar, você irá dizer: oh, eu sei em quem eu creio, eu sei quem me sustém. Nada poderá separar-me das mãos do meu Senhor. Quando estou cansado, tristezas vêm a mim. Sei que muitas vezes penso mesmo em desistir, mas eu vejo, amigo Cristo, que me ajuda a seguir. E é por isso que eu sigo louvando ao meu Senhor. Oh, eu sei em quem eu creio, eu sei quem me sustém. Nada poderá separar-me das mãos do meu Senhor. Com Cristo ao meu lado, eu sempre estou de pé. Nada poderá separar-me das mãos do meu Senhor. Das mãos do meu Senhor. Das mãos do meu Senhor.
Provai e vede. História de hoje: motivação no desafio. Eu era servidor público, trabalhava na Agência de Águas da Bahia e fui transferido para atender a comunidade de Vila Sauípe, a 70 quilômetros de Salvador. Embora a região fosse um paraíso tropical, com lindas praias de águas quentes, a vila ficava no interior e não oferecia as facilidades dos grandes centros. Eu, minha esposa Jaciara e meus 3 filhos éramos os únicos adventistas da comunidade de 3.000 pessoas. Nossa casa era a igreja e assim seguimos por algum tempo, até que despertou em nós o desejo de iniciar um trabalho evangelístico na vila, com o objetivo de construir ali um templo adventista. O importante era iniciar a obra do Senhor. Alugamos uma pequena casa que serviu de igreja por um bom tempo. Os frutos começaram a brotar e as pessoas foram batizadas. Os meses se passaram. Recebemos a doação de um terreno e imediatamente iniciamos a construção. O dinheiro vinha de parte do meu salário, de doações dos amigos e empresários locais e também do caixa da igreja. A obra seguia como era possível, até que recebemos uma grande ajuda financeira da administração do campo e conseguimos concluir o templo. Hoje, nossa igreja, ainda que pequena, é uma luz do Evangelho aqui na comunidade. Para atender melhor aos irmãos, nossa igreja recebeu outro grande apoio da administração e estamos reformando a fachada central e construindo um tanque batismal. Tudo para a obra de Deus. Nós somos os pioneiros aqui em Vila Sauípe. E o Senhor tem feito o seu povo seguir em frente no cumprimento da nossa grande obra de evangelização. Os membros da igreja em todo o mundo têm sido fiéis nas ofertas. Desta forma, a administração do campo conseguiu nos apoiar financeiramente na construção do nosso templo. Eu sei que existem inúmeros projetos que também estão recebendo ajuda financeira, como no caso da igreja de Lauro de Freitas, que hoje pode receber mais de 500 pessoas. Da igreja de Maragogipe, que se tornou a mais bonita da cidade. Da igreja de Periperi, totalmente derrubada e refeita. Da igreja do Parque Verde 2, colocada de forma visível para a comunidade. Da igreja de Glebagá, reconstruída numa estrutura de Maranata, e muitas outras. Com uma fé inabalável e orações fervorosas, seguimos as orientações de Deus e o mar se abriu para nós. Louvado seja o nosso Deus, provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Olá, bom dia, tudo bem? Feliz sábado! Que bom que você já está aí esperando este momento especial da adoração infantil. Hoje é o último sábado do trimestre. Isso quer dizer que sábado que vem estaremos com novas lições. Rol do berço, jardim, primários e juvenis. Já está com a sua lição aí novinha para estudar a lição, a Bíblia. Histórias lindas estão te esperando aqui nas lições. Então, prepare a sua.
Nós estamos ouvindo ao longo dos sábados a história de Abraão, Sara, Isaac e de Esaú e Jacó, os gêmeos. Só que a continuação desta história nós vamos ver no próximo sábado, porque hoje a nossa adoração vai ser um pouco diferente. Será uma entrevista. Espera aí só um minutinho. Muito bem, já estamos aqui para a nossa entrevista. Eu estou aqui com meu amigo Marco Antônio. Muito obrigada por estar aqui. E o tema que nós vamos conversar é sobre dízimo. Para muitos de vocês, esse já é um tema bem conhecido, vocês devolvem o dízimo, mas para outros ainda não. Então vamos entender um pouquinho. E as perguntas foram feitas por amiguinhos de vocês. A primeira pergunta, Marco, vem do Tiago. O Tiago quer saber o seguinte: se Deus é dono de todas as coisas, o rei do universo, o rico e poderoso, por que ele precisa do nosso dinheiro, do nosso dízimo? Olá, professora Janice. Olá, amiguinhos. Realmente, Deus não precisa do nosso dinheiro. Na verdade, Ele colocou essa regra na Bíblia para que nós possamos ser mais fiéis, mais bondosos, menos egoístas e ainda ajudarmos na pregação do Evangelho. Que bom, eis aí os verdadeiros motivos, né? De nós devolvermos o dízimo, porque tudo é de Deus, né? Nós apenas vamos devolver o que já pertence a Ele. O Gustavo fez uma pergunta muito interessante. O Gustavo ganhou R$100 de presente. Muito dinheiro para uma criança, hein? É verdade. Mas diz que da família fizeram uma vaquinha com vovô, a vovó, tio, tudo, deu R$100 de presente para ele. E o Gustavo quer saber desses R$100, quanto que ele deve devolver a Deus? Professora Janice e Gustavo, muito boa essa pergunta, sabia? A Bíblia nos diz que nós devemos devolver o nosso dízimo sobre tudo que Deus nos dá, professora. Se o Gustavo ganhou R$100, então sabe quanto que ele vai devolver para Jesus? Ele vai devolver R$10, porque R$10 é 10% de R$100, que é o valor que ele ganhou. Muito bem, respondido aí, Gustavo. Agora o Tiago quer saber o seguinte: ele não ganhou R$100, ele ganhou bem menos. Na verdade, eu quero contar com você, Marco, quanto ele ganhou. Vamos lá? Ele ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, R$10. É bem menos que 100. Ele também tem que devolver o dízimo de só R$10? Olha, professora, que pergunta interessante. Deus é muito bom, Ele nos considera todos iguais, sabia? Todos nós podemos ser fiéis. Se ele ganhou R$10, então ele vai separar uma moedinha, R$1, e ele vai devolver para Jesus. Maravilha, R$9 para ele e apenas R$1 devolver. Última pergunta, essa vem da Nicole. Nicole está lá longe de nós aqui do Rio de Janeiro, mas ela perguntou o seguinte: para onde vão os nossos dízimos? Como eles são usados? Olá, Nicole, gostei da pergunta, viu? Quando você devolve o dízimo na sua igreja, o dízimo ele é usado para a pregação do Evangelho, não só no local onde você mora, mas em todo o mundo. Isso aí, muito obrigada, Marco Antônio, foi muito esclarecedoras as suas respostas. Eu quero ler com as crianças, com você também, o que a Bíblia diz sobre este tema. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Você pode orar para nós, por favor? Vamos orar então, amiguinhos? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá muitas coisas. Muito obrigado pelos teus ensinamentos da Bíblia. Queremos lhe pedir agora que abençoe os dízimos para que outras pessoas possam também te conhecer. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra.
Querido e bondoso Pai, obrigado porque o Senhor nos ama da maneira que somos. Obrigado porque, sem merecimento algum, o Senhor entregou o seu próprio Filho para nos dar outra chance. Nos afaste de qualquer coisa que atrapalhe o nosso relacionamento contigo, porque não é de teu agrado que seus filhos sejam meros pedintes, mas amigos verdadeiros que compartilham das boas coisas que o Senhor nos provém. Entendemos, Pai, que nossas tribulações são passageiras e, antes de tudo, o primeiro pedido é a sua volta. O dia a dia mascara nossas reais necessidades e nossa real necessidade, Pai, não pode ser suprida nessa terra. Nossa necessidade é a sua volta. Clamamos para que o Senhor volte e isso é o melhor que pode acontecer nas nossas vidas, com toda certeza. Mas, querido Pai, se o tempo ainda não é esse, eu peço, com a certeza de que tudo vai acontecer, porque tudo coopera para o bem daqueles que estão no Senhor, que o Senhor atenda às nossas necessidades, se essa for a sua vontade, porque sabemos também que a sua vontade sempre é a melhor opção para nós. Hoje, Pai, muitas pessoas estão perdendo a vida por conta da pandemia, outras estão perdendo empregos e muitos outros efeitos colaterais têm acontecido. Há também vários outros pedidos que sabemos que o Senhor ouve. Abençoa a nossa igreja, tanto a igreja de Pedro como a cada um de nós, sendo igreja para outras pessoas. Abençoe o doente, abençoe o necessitado, Pai. O órfão, as pessoas em estado de degradação espiritual, física. Por favor, Pai, são vários os pedidos. Se for da tua vontade, atenda, Pai. Resolva o problema de cada um de nós e também nos guie para que possamos ser a solução do problema de um outro alguém, como o seu Filho nos ensinou. Por favor, Pai, seja feita a sua vontade nas nossas vidas, limpa os nossos olhos, nos ajude a enxergar o caminho correto, nos ajude a desviar do mal e sempre procurar um relacionamento contigo. Isso tudo te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, bom dia, queridos irmãos da Igreja da Barra da Tijuca. É um prazer cumprimentar todos vocês e a todos os que nos ouvem via internet. Eu quero agradecer a Deus e também agradecer ao pastor Alejandro, que me fez este convite para eu poder falar com vocês sobre a palavra de Deus e compartilhar o meu testemunho. Quando estava preparando este sermão, eu realmente estava pensando em você que é juvenil, adolescente, jovem, que está na fase de preparativos, de estudos, que não é nada fácil, mas que, pedindo a Deus, rogando a ajuda dele, é possível alcançar os sonhos da vida. Eu escolhi a passagem bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 7 a 12. Vamos ler esta passagem bíblica. Aliás, pega a sua Bíblia, aquela Bíblia que você ganhou do seu pai, da sua mãe, de algum amigo, para que juntos possamos ler a palavra de Deus. Muito bem, palavra de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nesta passagem bíblica, o Senhor Jesus nos motiva, nos incentiva a orar, a pedir a Deus, o Pai. Qualquer coisa que você pedir, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele vai te dar.
Talvez não dê na hora, talvez demore muito tempo, mas uma hora a resposta vem. Isso aconteceu comigo. Eu tive essa experiência maravilhosa de pedir a Deus e receber a resposta. Alguns desses pedidos demoraram anos, mas vieram a resposta. Eu vou contar um pouco o meu testemunho. Eu era um jovem, aliás, adolescente, com 14 anos de idade. Como um bom católico, frequentava a igreja, ouvia a missa e era um católico praticante ativo. Isso aprendi com meu pai desde minha infância, porque meu pai era catequista da Igreja Católica, portanto um líder espiritual. Com ele aprendi a temer a Deus e frequentar a igreja. Um belo domingo, depois da missa, voltei para minha casa. Fechando a porta do meu quarto, de joelhos, eu pedi a Deus 4 coisas. Meu primeiro pedido foi: Senhor, ajuda-me a concluir satisfatoriamente os meus estudos. Segundo pedido: Senhor, quero ser útil ao meu país. Terceiro pedido: quero ser útil a Deus e ao meu próximo. E quarto pedido: que encontre uma boa garota para me casar. Oh, que pedidos, hein? Eu não sabia o que estava pedindo a Deus. Mas o meu anjo anotou os pedidos na agenda de Deus. E Deus não esquece. Eu esqueci com o passar do tempo. Não percebi como Deus respondeu cada pedido. Eu pedi a Deus fiz a Deus esse primeiro pedido: ajuda-me a concluir satisfatoriamente meus estudos. E porque estava difícil estudar. Nunca foi fácil a vida de um estudante. Para mim também não era fácil. Primeiro, estava longe dos meus pais, não tinha dinheiro para passagem de ônibus, para comprar os meus livros. Estudei na única biblioteca que tinha na cidade. Mas Deus foi misericordioso comigo, Ele me ajudou em meus estudos e a conclusão dos meus estudos do ensino médio foi, com honra ao mérito. Isso é a resposta de Deus. Não é apenas que eu sou bom nos estudos. Resposta de Deus. Conclusão do curso do ensino médio satisfatoriamente. E assim foi o tempo passando. O segundo pedido foi exatamente: Senhor, eu quero ser útil ao meu país. Como disse no início, eu nem sabia o que estava pedindo a Deus. Acontece que no último ano dos meus estudos do ensino médio, eu ouvi falar dos meus colegas. Eles diziam que quando terminaram os seus estudos, iriam a Lima, capital do Peru, e ali eles ingressariam às escolas técnicas da Marinha de Guerra do Peru. A princípio eu não tive interesse, não sabia o que era aquilo, mas com o passar do tempo, à medida que eles iam comentando, eu senti também vontade de ir a Lima e me inscrever às escolas técnicas da Marinha de Guerra. Não é que deu tudo certo. Fui, me inscrevi, passei por 9 provas difíceis, mas com a bênção de Deus, consegui entrar às escolas técnicas
da Marinha de Guerra do Peru. Estudei por 4 anos seguidos. Que estudos intensivos! Quantas experiências ganhei e que aventuras tive nesses 4 anos. Mas como todo estudante, gostaria de concluir seus estudos e ganhar a sua graduação. Esse era o sonho de todos nós, os estudantes naquela época. Depois de muitas lutas, conseguimos alcançar a bendita graduação. Oficial de mar, o 3º oficial de mar, ou equivalente, 3º sargento na Infantaria da Marinha. Todos os meus sonhos, tudo que eu desejava na vida, tornou-se uma realidade, porque agora era um oficial de mar graduado da Marinha, dinheiro no bolso, tinha amigos, convites, festas e tudo que você se imagina, um jovem de 21 anos de idade com dinheiro no bolso. Me sentia o dono do mundo. Mas uma coisa triste aconteceu, o que eu não percebi. Pouco a pouco, deixei de ir à igreja, abandonei Deus, e quando percebi, eu estava no fundo do poço. E agora? Como sair de lá? Minha única saída foi buscar ajuda. Eu era católico. Mas busquei ajuda numa igreja dos crentes. A igreja era metodista. Foi ali que, lendo a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, encontrei as palavras do Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai senão por mim. Encontrei, aliás, foi Jesus que me encontrou e me tirou lá do fundo do poço. Estava feliz com a minha nova descoberta, minha fé em Jesus. Um belo dia, eu estava parado no ponto de ônibus. Quem é que aparece lá? O padre da paróquia, meu amigo. E ele, depois de me cumprimentar, ele me disse: filho, o que aconteceu com você? Faz tempo que você não vai à igreja. Eu disse: sim, padre. É verdade. Padre, está vendo aquela igrejinha dos crentes? Sim. Há 4 meses eu estou frequentando aquela igreja. Padre, lendo a Bíblia, encontrei a verdade, a vida e o caminho. O padre olhou para mim e disse: filho, você encontrou a verdade? Sim, padre. Então, siga esse caminho. Dito isso, ele foi embora. Eu fiquei ali, pensando: voz do Padre, voz de Deus. Então, eu estou no caminho certo. Nunca mais voltei à Igreja Católica a rezar, a receber hóstia, a confessar, etc. A minha fé em Cristo estava firme. Quanto tempo durou isso? Infelizmente, não durou muito tempo, não. Novamente, caí no buraco, no fundo do poço. Esta vez, foi muito difícil sair. Eu pensei: não vou ir mais à igreja, porque minha vida é uma hipocrisia, meu cristianismo é farsa. Decidi ir pela última vez à igreja. Aquela noite, na hora da oração,
eu não conseguia orar. No meu desespero, pedi a ajuda do Espírito Santo. Senhor, o Espírito Santo, me ajude a orar. Naquele momento, como se o céu tivesse enviado todo um exército para resgatar aquele jovem que estava no fundo do poço, veio uma ajuda. O Espírito Santo tomou posse da minha vida, tomou conta da minha vida, e como ele diz, eu sou especialista em mostrar os seus próprios pecados, em convencer o pecador do seu pecado. E foi isso que ele fez naquela noite comigo. Ele me ajudou a lembrar os meus pecados desde minha infância, inclusive aqueles pecados que já havia confessado diante do Padre. E o Espírito Santo me ajudou a confessar um por um. A minha oração durou muito, certamente porque eu era muito pecador. Mas finalmente, uma voz me diz: pense em Jesus Cristo na cruz. Pense no sangue que ele derramou lá. Eu pensei, e sabe, eu senti naquele instante uma tamanha gratidão pelo que Jesus fez por mim ao morrer na cruz para me salvar. E o seu precioso sangue derramado naquela cruz para lavar os meus pecados. E aquela voz disse: os teus pecados foram perdoados. E naquele instante eu senti uma tamanha alegria, felicidade, paz no meu coração. Sabem por quê, irmãos? Porque conforme está escrito em Romanos capítulo 5, verso 5, é o mesmo Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nossos corações. E naquela noite, o Espírito Santo me ajudou a olhar para a cruz, para Jesus, e amar profundamente Jesus. Eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Passei a amar a Jesus de todo o meu coração. E aconteceu comigo, como aconteceu na vida daquela mulher, a samaritana, junto ao poço de Jacó. Quando Jesus disse a ela: dá-me de beber, ela disse: como é que você me pede, sendo tu judeu, eu sendo uma mulher samaritana? E então Jesus disse: mulher, aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu coração fluirão rios de água viva. Aquela mulher entendeu que esse jovem não era apenas um simples jovem judeu. Ela entendeu que ele era o próprio Messias. Sabe, no coração dela começou a fervilhar, a fluir rios de água viva, de maneira que ela esqueceu o cântaro ali e foi correndo à cidade a chamar o povo, aos seus vizinhos, e dizer: olha, venham comigo, venham junto ao poço, ali tem um homem, acredito que ele seja o Messias. E uma multidão de pessoas vieram a ter com Jesus. Do coração da samaritana fluía rios de água viva. Exatamente é isso que aconteceu comigo quando eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. No dia seguinte, fui ao meu trabalho e contei aos meus colegas o que tinha acontecido comigo. Surpresa! Ninguém entendeu. Ninguém aceitou. Pelo contrário, eles falaram:
você se tornou crente? Outro diz, Deus me livre. Você se tornou aleluia? Você morreu para nós. Não conte conosco. Amigos, a luta apenas estava começando. Foi difícil ser militar e ser cristão. Ter aprendido a usar a arma e depois trocar a arma pela Bíblia, a palavra de Deus. Não foi fácil, não. Para você, meu adolescente, certamente não é fácil você encarar seus colegas lá na escola, na vizinhança. Mas não tenha medo. Creia em Jesus. Continue acreditando nele. E você será vencedor. Por muitos anos eu sofri para manter minha vida cristã. Aquela noite, eu fui à igreja para abandonar tudo, mas voltei regenerado, transformado para nunca mais abandonar ao meu Cristo, meu Salvador e meu Senhor. Terceiro pedido: Senhor, quero ser útil a Ti e ao meu próximo. Como todo marinheiro, tive a oportunidade de viajar pelos altos mares do litoral pacífico do meu país. Nessas viagens, eu tive muitas experiências, especialmente em questão de uma conversa muito próxima com meu Deus. Um dia, após o almoço, eu estava lendo a minha Bíblia e lendo a Bíblia encontrei uma passagem bíblica aqui em Mateus, capítulo 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu comecei a pensar, o evangelho será pregado a todas as nações. E quem é que vai pregar? Aquela voz que sempre ouvia, novamente, me diz, você, eu, você irá pregar. Meu Deus, eu sou militar. Mas a partir daquele dia em diante, o desejo de ser pregador do Evangelho eterno começou a fluir de dentro do meu coração. De maneira que aquele encontro com Deus, no alto mar, foi exatamente o primeiro chamado de Deus. A segunda vez que Deus me chamou foi numa oração na igreja. Uma senhora que estava orando ao meu lado, ela orava assim: Senhor, tenha misericórdia do meu irmão Teodoro. Ele está sendo negligente ao teu chamado. Por favor, ajude ele a tomar essa decisão. Ela não sabia o que estava acontecendo comigo, mas ela orou. Para mim, isso foi o segundo chamado de Deus. A terceira vez que eu recebi o chamado de Deus foi quando um navio chamado Dolus, que significa servo, chegou a Lima, Peru, e os pastores e os missionários fizeram um chamado aos jovens. Eles estavam recrutando jovens para saírem ao campo missionário. Eu, como tinha interesse de ser pregador, fui àquele navio e após a pregação de um pastor mexicano, eu sentia o fervilhar dentro do meu coração. Queria abandonar tudo e me embarcar naquele navio. Novamente aquela voz me diz: ainda não é o seu tempo. Você precisa ainda completar seu compromisso com seu país. À saída daquele navio, junto ao portal, eu dei uma paradinha, olhei para o céu e simplesmente disse: Senhor, não esqueça de mim.
o chamado estava chegando, pouco a pouco. O quarto pedido foi: Senhor, eu quero me casar com uma boa garota. Que pedido, hein? Em janeiro de 1982, saímos de viagem de treinamento naval. Os países a serem visitados seriam Panamá, Venezuela, Colômbia, Brasil, Montevideo, Argentina e Chile. Uma volta completa pela América do Sul. Em cada uma desses países, experimentamos coisas maravilhosas. Hoje quero contar o que aconteceu no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro. Chegamos a esta cidade no dia 13 de fevereiro de 1982. Acredito que seja ali num porto perto ao aterro do Flamengo. 13 de fevereiro era um sábado. Naquele dia eu não saí para conhecer a cidade, mas alguns colegas meus saíram. E estes colegas foram entrevistados por alguns jovens que estavam falando sobre a volta de Jesus, distribuindo folhetos. Mas no domingo, dia 14, eu também saí. De maneira que, em um ponto que eles já tinham planejado encontrar para passear naquele dia, no domingo, eu estava junto com esses jovens, com meus colegas marinheiros, e ali chegaram aqueles jovens, não sabia quem eram eles. Entre esses jovens havia uma jovem que, quando olhei, sentia alguma coisa dentro de mim. Eu tive vontade de falar com ela, mas naquele instante eu não consegui falar. Só que, subindo aquela subida ao Cristo Redentor, numa parada que tem ali o mirante da Marta, creio que assim é o nome, desculpem se eu estou errando. Eu me aproximei dessa garota, falei com ela, gostei muito dela. Aquele dia foi maravilhoso. Visitamos o Cristo Redentor, visitamos o Pão de Açúcar, e conversa vai, conversa vem. Numa dessas conversas, eu fiz uma pergunta a ela. O que ela sonhava como jovem adventista? Aliás, aqueles jovens eram jovens adventistas. E essa garota com quem eu estava conversando era líder daqueles jovens da igreja do Duque de Caxias. Esse grupo estava fazendo trabalho missionário. E agora conheci aquela jovem. O nome dela é Maria Fernanda. Perguntei quais eram os sonhos dela para o futuro, o que ela desejava como jovem adventista. E ela me respondeu: desde minha infância, eu sempre quis servir ao Senhor. Eu disse: nossa, tem uma moça, uma jovem que sonha igual eu. Eu também quero servir ao Senhor. Parece que Deus estava fazendo um encontro ali. Deus havia planejado aquele momento especial. Eu estava cada vez mais maravilhado. Aquele dia foi fantástico. Fizemos uma grande amizade. Linda amizade. Só amizade? Você se equivoca. É aquilo que você está imaginando. Com o passar do tempo, o namoro aconteceu. Eu era apenas um navegante, viajante. No dia seguinte eu viajei rumo a Montevideo, mas por carta aconteceu a declaração do amor, a conquista e o sim dela. Vou mostrar essas cartas, vejam só.
a quantidade de cartas. Cada carta realmente é um estudo bíblico. Por quê? Ela me deu estudos bíblicos pelas cartas por 2 anos. Eu era da igreja metodista e ela era adventista. Eu não recomendo você, meu adolescente ou jovem, namorar com pessoa que não seja da sua denominação. Acredito que o meu e o dela é uma exceção. Talvez resposta à oração. Ao ler as cartas dela e comparar com a minha Bíblia, cheguei à conclusão de que ela estava certa. Depois de 2 anos, eu tomei a decisão de me batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A cerimônia aconteceu dia 22 de outubro de 1983, na cidade de Lima, Peru. Decidi ser pastor adventista. E então, pedi a baixa da Marinha e vim ao Brasil. Cheguei a São Paulo, dia 22 de janeiro de 1984. Me encontrei com minha noiva, minha amada, e demos entrada para o nosso casamento civil, o qual aconteceu dia 16 de fevereiro, e no dia 19 do mesmo mês, nosso casamento religioso na Igreja Duque de Caxias. Queridos irmãos de Duque de Caxias, muito obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Estamos casados há mais de 36 anos. Deus nos deu o privilégio de recebermos como herança nossos filhos. Alejandro, o pastor Alejandro, que é vosso pastor, quem casou com Simone, nossa querida nora, e nos deu nossa linda netinha, a Isabelle. Um amor de pessoa. A nossa filha Samara, que trouxe alegria, paz e felicidade à nossa família. Casou com o nosso querido genro, Denis, a quem amamos muito. Meus estudos duraram 4 anos. Eu recebi o chamado na Associação Paulistana, onde trabalhei por 32 anos. Tudo o que eu sonhava, tudo o que eu desejava, tornou-se uma realidade, porque Deus respondeu no tempo e no lugar certo as 4 orações que eu fiz. Senhor Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharão. Batam e a porta lhes será aberta. Eu aprendi alguma coisa importante aqui. Não basta pedir. É preciso buscar, fazer a nossa parte. Estudar muito, se preparar. Não precisa papai e mamãe estar forçando que você tem que fazer a lição da escola, estudar a lição da escola sabatina, nada disso. Cada um deve ter seu próprio interesse, cada um deve ter sua própria motivação. E se não tiver, peça a ajuda do Espírito Santo. Certamente ele bondosamente vai te ajudar. E um dia você vai contar sua própria história. Portanto, Deus cumpre o que promete. Ele é fiel à sua palavra. O importante é colocar-se na mão de Deus, colocar a vida, os propósitos, os objetivos nas mãos de Deus e aceitar o plano de Deus para a sua vida. Você que é adolescente, você que é jovem, está nos tempos de tomar grandes decisões na vida. Decida, mas sempre peça a ajuda de Deus.
que Ele vai dar abundantemente e mais do que você espera. Eu dou graças a Deus porque Deus respondeu às minhas orações muito mais do que eu tinha pedido. Bondoso Deus, e na sua infinita misericórdia, Ele concede o que pedimos. Você gostaria de um dia contar tua própria história? Então ora comigo. Querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor é misericordioso e bondoso. Quando pedimos alguma coisa, nos concede de maneira maravilhosa e muito mais do que nos imaginamos. Aqui estamos diante de Ti. Aqui estão nossos juvenis, adolescentes, jovens, que estão na luta pela vida, nos seus estudos, alguns no seu trabalho. Ajuda-os, ó Pai, que o sonho de cada um deles se torne uma realidade. Aqui estamos juntos com os pais, que têm seus filhos e eles têm sonhos para seus filhos. Que esses sonhos se tornem uma realidade para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para todos vocês. Sempre que eu ouço a história do meu pai, eu fico emocionado. Muito obrigado, Pastor Teodoro, por ter compartilhado conosco o testemunho da sua vida. Que Deus continue abençoando e multiplicando os frutos do seu ministério ainda daqui para frente. E você que nos acompanhou hoje, muito obrigado pela sua presença. E fica o convite para hoje à tarde, às 18h30, quando nós teremos uma programação jovem com o convidado Pedro Valença. Você não pode perder. Até mais. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus.